E agora, então, na hora certa, a gente dá continuidade ao painel Mineração com a palestra da Rita Prene. A Rita Prene vai falar de soluções técnicas e revestimento em poliuretano. A Rita Prene é uma das empresas de maior expressão na área de poliuretano casting, né? Derramado para diversos setores, sendo um deles o de mineração. Mas quem vai nos contar mais sobre isso é o Gustavo Neri Santa Bárbara, né, que é técnico da empresa e vai conversar um pouquinho com a gente. Então, Gustavo, um prazer ter você aqui conosco, muito obrigada. Olha, um prazer ter a Rita Prene conosco, né? Como eu falo, a Amino é uma empresa fornecedora de matérias-primas e a Rita Prene vem mostrar o que realmente se consegue fazer. A Rita Prene também está muito próxima da indústria usuária, no nosso caso da mineração, então tem aí muito ao vivo, né? Muito presente as necessidades, então ninguém melhor aqui do que o Gustavo para nos contar as experiências, as soluções que a Rita Prene tem desenvolvido para a indústria de mineração. Então, fique à vontade, pode compartilhar a sua apresentação, Gustavo, e pode iniciar aí no momento que tiver pronto para você. Então, lembrando, né, vocês têm o botão de original, é o som o idioma do Gustavo, português, e se vocês clicarem em tradução, tem a tradução para o espanhol, tá bom? Perfeito, obrigado, viu? Imagina. Pessoal, bom dia a todos, tá? Eu vou falar brevemente sobre a Rita Prene, tá? Gustavo, nós precisa compartilhar a sua apresentação, por favor. Tá bom. Perfeito. Pronto. Minha tela está visível? Isso, já está visível. Certo. Vamos falar um pouco sobre a empresa, tá? A Rita Prene, ela tem cerca de 20 anos no mercado, tá? Nós fabricamos peças técnicas e fazemos revestimentos em poliuretano, né? A partir daí, o Reta Prene tem o setor técnico de desenvolvimento de matéria-primas, né? E também utilizamos aí várias tecnologias, algumas que eram utilizadas fora do Brasil por muito tempo, como microcelular, pele integral. E de uns anos para cá, inicialmente, começamos a fazendo peças técnicas para o metrô de São Paulo, tá? E a partir daí surgiram os novos desenvolvimentos para a indústria, todos os segmentos da indústria e principalmente aí o nosso foco em mineração, né? Dentre nossas soluções, a Reta Prena se destaca pela qualidade do material empregado, tá? Como na apresentação anterior sobre a amino, conhecemos a amino também, utilizamos as matérias-primas, formulamos e fazemos os materiais de acordo com a necessidade do cliente, tá? A forma que a Reta Prene trabalha, nós trabalhamos com confecção de peças conforme projeto, né? Recebemos um desenho técnico e fazemos a confecção desse item conforme, sejam peças técnicas e revestimentos também, tá? Para a mineração, o nosso principal segmento hoje, nós trabalhamos com revestimento de minerodutos, tá? Esse revestimento interno, ele tem uma resistência à abrasão em relação ao aço, pelo menos 2 a 3 vezes superior ao aço 1020, né? O que economicamente é muito viável aos clientes, né? A questão de substituição de uma peça metálica para poliuretano acaba sendo muito mais vantajoso hoje utilizar o poliuretano a viés de custo e também ao prazo para manutenção, né, que hoje em dia os prazos assim são muito importantes para processo e impacta diretamente no custo, né? Então, a partir daí, o poliuretano ele traz esse benefício, né? Tecnicamente, assim, além da resistência à abrasão, ele tem uma ótima resistência, ele tem uma ótima flexibilidade, suporta pequenas movimentações da estrutura, a dureza shore é de acordo com a utilização dos minérios que eu tenho, então é feito toda uma análise, né? Nós recebemos o projeto, damos algum feedback e fizemos uma análise junto com o cliente para o tipo de material dureza shore que indicamos a ser utilizado, tá? Sobre as durezas, trabalhamos com durezas aí de 60A até 95A e na escala D trabalhamos com a 60 Short D, tá? Temos as variações de poliuretano, seja poliéter ou poliéster, que no caso poliéster para resistência química, entre outros, tá? Eu vou passar uma breve apresentação aqui. Então aqui eu tenho alguns exemplos das peças técnicas que nós trabalhamos, tá? Essa peça do canto superior esquerdo é utilizada para o metrô de São Paulo.
para tracionamento, tá? Placas em poliuretano microcelular, pele integral. A pele integral utilizamos muito no nosso dia a dia, principalmente nos volantes dos veículos, tá? Então, é um material muito conhecido, muitas vezes nós não sabemos que é poliuretano, mas é uma das vertentes do poliuretano, tá? Poliuretano elastomérico, tá? E os expandidos também, né? Aqui algumas fotografias de peças técnicas voltadas para mineração, tá? Nós temos os laboratórios onde ensaiamos todos esses materiais, né? Então, o certificado de qualidade eu tenho a resistência à tração, a dureza Shore, deformação, alongamento, todos os parâmetros que o material atingiu e sua norma vigente também, tá? Minerodutos aqui, e aqui já é um segmento da reta perene que nós trabalhamos também com construção civil, que é uma das vertentes do poliuretano, tá? Mas justamente falando de mineração, a resistência à abrasão nesses casos da fotografia, por exemplo, ele é de fundamental importância, tá? Então utilizamos esses revestimentos, só que aqui é uma variação. O poliuretano que utilizamos em peças técnicas, como essas das fotografias e mineração, ele é um poliuretano industrializado, né? Então nós temos essa estrutura para poder formular o poliuretano e fazer a aplicação do revestimento ou a peça técnica, tá? E alguns de nossos clientes, tá? Eu tenho todo o segmento aí onde a Reta Prene fornece diretamente os materiais. Então tem algumas empresas de mineração, infraestrutura urbana, indústria no geral, tá? E aqui alguns cases lá de alguns itens que nós já fornecemos, né, para revestimentos, enfim, aqui já um pouco da linha global da Reta Preta, tá? Aqui sobre a estrutura, né, nós trabalhamos com um laboratório equipado, onde fizemos todos os testes, né, temos as equipes, os químicos capacitados também, tanto para produto final como para resina, matéria-prima. E essa parte é de fundamental importância, né? Nós vemos que existem alguns materiais que ele apresenta uma propriedade física X, mas você precisa ter uma outra propriedade para atender determinado segmento. O poliuretano, ele é muito específico para cada finalidade, tá? Eu não posso utilizar o mesmo em todas as situações, então ele tem que ser desenvolvido conforme a sua necessidade. Então, nós fazemos questão de fazer todos os testes, fazer todas as avaliações antes de indicar determinada dureza, determinado tipo de poliuretano, tá? Poliuretano, uma das grandes vantagens aí em relação à vida útil hoje também é o custo, tá? O custo, ele é muito vantajoso, assim, em relação ao próprio custo-benefício, né? Período de substituição, e, e a própria manutenção, setups das indústrias, acaba sendo vantajoso, porque um revestimento ele tem um prazo muito curto em relação a eu substituir um componente, tá? E hoje existem alguns tipos de revestimentos como borracha, tem um nylon, cada um tem uma finalidade, tá? O HMW, cada um revestimento com cerâmicas também, e cada um tem suas propriedades, tá? Hoje o que concorre assim diretamente com o poliuretano é justamente a borracha, mas algumas características, a borracha acaba sendo superior, eu digo, no sentido de resistência química, principalmente, mas são alguns detalhes, tá? Mas para cada finalidade, a gente tem uma adequação, um tipo de processo indicado, tá? Aqui são os treinamentos que a Reta Prene faz, tá? Uma das coisas mais importantes também isso como falando no sentido da indústria, a Reta Prene como é uma indústria, todos os profissionais eles têm que ser qualificados, tá? O poliuretano eles têm algumas particularidades. Isso é importante frisar para o cliente entender como isso influencia na qualidade final do produto e atingir aqueles parâmetros que são exigidos e o desempenho exigido para aquela aplicação, tá? O poliuretano ele tem uma série de coisas, como controle de temperatura das resinas antes da formulação, controle de temperatura dos moldes, dos insertos a serem revestidos, o tratamento de jateamento, que é muito importante também, tá? Que é para criar abrasão, para dar adesão mecânica do revestimento na superfície, o primer específico, controle de temperatura de todos esses componentes, tá? Das resinas, do primer, da própria estufa, do molde, e também o cuidado com contaminação, tá? Todos esses fatores são importantes aí, que não só a Retaprene, como todas as indústrias de poliuretano deve ter, porque cada detalhe ele pode culminar em algum problema futuro se não tem um processo adequado, tá?
Além disso, os componentes, os materiais são bicomponentes, né? Então, a dosagem dos componentes ali tem que ser exata. Alguns podem ser tricomponentes, dependendo do composto, né? Mas, de modo geral, todos os materiais ele tem que ter a sua dosagem correta para poder desempenhar aquilo, tá bom? Como tem várias especificações, é necessário que ele atenda todos esses critérios, ok? Então, aqui tem a nossa equipe, todos são treinados para poder fazer a fabricação e seguir o processo da forma correta para que eu possa atingir aqueles dados previstos. E todos os materiais pós-prontos são testados, dureza short, todo o controle de qualidade é realizado, a fim do poliuretano entregar a sua performance, né? Como estamos falando de um material de longa durabilidade, é fundamental que ele esteja na sua composição correta para atingir sua devida performance, tá bom? E, bom, aqui tem alguns ensaios, né? Nós estamos citando algum resistência à chama, ensaio de deflexão, vou ter resistência à tração também, capacidade de aderência, entre outros, tá? O tipo de material também é muito importante. Um dos pontos aí que nós consideramos mais importantes é o tratamento dos insertos a serem revestidos, tá? Falando de mineração, fazemos muito revestimento de rotores metálicos, tá? De rotores de células de mineração, onde eu tenho muito atrito entre areia, ouro e água, né? E também minerodutos, ok? Caso não tenha um tratamento adequado do metal, o poliuretano ele pode vir a descolar, né? Então, fazemos todo esse tratamento aí com um jateamento muito específico, um pouco diferenciado das outras, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas um tratamento diferenciado no jateamento e o tipo de imprimação para poder ter essa aderência aí e a vulcanização do revestimento. Feito isso de forma correta, ele só vai descolar aí com altíssimas temperaturas, uma situação aí fora da curva para poder descolar o poliuretano, tá? Em suas condições adequadas, ele funciona muito bem. A grande maioria dos aços que utilizamos, que recebemos os insertos para revestimento é aço 1020, tá? Mas para cada processo, já aconteceu de recebermos a ferro fundido também, aço 1045, para cada processo nós temos um tipo de preparo de superfície para o revestimento, ok? Então, cada um tem um procedimento específico. E caso seja um material muito apolar, que não tenha uma boa aderência, nós informamos, recomendamos a utilização de um outro tipo de material, mas assim, isso é muito raro, tá? Isso é muito raro, principalmente no setor de mineração. Então, a grande maioria dos materiais utilizados são fáceis de fazer revestimentos. Além disso, alguns nós fabricamos inserto metálico de acordo com o projeto, tá? Fornecemos a peça completa, ok? Aqui alguns órgãos onde foram feitos os testes da Reta Prene, tá? Para matéria-prima e alguns resultados que eu tenho. Depois, quem quiser entrar em contato, eu posso compartilhar essas informações aí, tá? Posso encaminhar todos esses materiais aí e individualizado de cada item, ok? Então, aqui temos algumas das atuações, né? O poliuretano líquido envasado. A Retaprene hoje ela atua com poliuretano derramado, tá bom? Esse é o principal segmento, de acordo conforme a demanda, né? Em casos de injeção, também é possível fazer, mas aí fazendo isso com uma outra empresa, ok? Aqui o poliuretano flexível, hoje, os poliuretanos flexíveis estão sendo cada vez mais utilizados, tá? No setor de mineração, hoje é utilizado muito o poliuretano microcelular, tá? Que ele é muito, posso até usar um termo comparativo, ele é similar aos batentes de carro, né? Hoje, se a gente pegar aquela peça meio amarela, ela é um poliuretano microcelular, né? É um poliuretano de alta performance, um material nobre, ele tem uma densidade um pouco inferior em relação ao elastômero, que é de 1.200 quilos por metro cúbico, ele vai para por volta de 500, 600 quilos por metro cúbico, essa densidade ela varia, tá? Aqui na imagem tem uns que eu estou 250, 450, mas esse aqui é um outro modelo, mas é a mesma linhagem, tá? O poliuretano microcelular, ele é utilizado principalmente para batentes de fim de curso, ele é utilizado aí onde eu tenho uma capacidade de deformação elástica muito alta, né? Então ele recebe a carga, impacto, uma durabilidade aí muito longa, né? E fornecemos a estrutura metálica interna. Então fazemos a estrutura metálica e o revestimento do batente aí conforme o projeto, tá?
Então, esse do microcelular na mineração é um dos mais utilizados também, batentes de fim de curso. Aqui, pele integral, tá? Em mineração não é muito utilizado, mas apenas para conhecimento, que é uma das vertentes do poliuretano também. Então, assim, nós temos eles no dia a dia, que eu tenho até na sola do sapato e um microcelular, tenho no volante dos carros, eu tenho na roda de skate, algumas rodízias de empilhadeira, então ele está em constante utilização. Aí na mineração já entramos nos dutos, nas rodas, nos cilindros, nas peneiras também, onde a resistência à abrasão acaba sendo o principal fator aí de desempenho do material, tá? Onde o atrito a gente tem constante, que ele forma uma espécie de lixa na superfície, né? Então ele traz esse benefício aí, tá bom? Aqui são poliuretanos rígidos estruturais, né? Algumas finalidades aí para usinagem, são projetos mais específicos, tá bom? Poliuretano termoplástico também, trabalhamos com essa linha, tá? Em mineração, algumas coisas são utilizadas dessa forma, mas são projetos mais específicos, ok? Pelo menos no nosso histórico aí, a grande maioria é utilizando o termo fixo, tá bom? E aqui é a nossa divisão de resinas, né? Fazemos pisos em poliuretano também. Isso para setores industriais, até para de própria mineração também é utilizado, tá? Só que aí já é questão da infraestrutura, questão fabril, tá? Não é diretamente no desempenho, não é diretamente nas peças técnicas, ok? E alguns revestimentos, aqui já é uma outra linha, não vou fugir muito do nosso foco aqui, mas a gente acaba fugindo um pouco, né? Porque o segmento assim, ele é muito vasto, então a gente acaba entrando num tema e apresentando outras finalidades também, tá? Então, tem algumas coisas aqui que eles também são utilizados, tá? E nós vemos notando o crescimento da utilização de poliuretano, né? Há alguns anos o tradicional era borracha, né? E algumas pessoas optam por substituir, né? Quando vem alguma demanda, alguma solicitação de projeto de alteração para borracha, de borracha para poliuretano, nós somos bem criteriosos, né? Nós avaliamos todos os critérios ali estabelecidos, né? Entendemos o processo para verificar se realmente é viável essa substituição, né? Em termos de custo e também de desempenho, principalmente. Hoje, trocar um pelo outro acaba não sendo uma vantagem. Então, todo mundo está buscando algum benefício, o setor de desenvolvimento das empresas buscam quais benefícios eu terei a nível de desempenho e, obviamente, de custo, que isso é atrelado um ao outro, né? A vida útil para diminuir o tempo de manutenção, de substituição de componente, de paradas de produção e tudo mais. Então, tudo isso a gente avalia com bastante cuidado, tá? Então, a partir daí, nós determinamos o que pode ser feito, o que é estabelecido, tá bom? Então, análise de temperatura, alguns parâmetros aí que nós questionamos sempre que for necessária alteração de borracha para poliuretano, que é temperatura, a travabilidade, questão do atrito para entender o ataque abrasivo, contatos com produtos químicos corrosivos, tá? Há algumas situações a carga total que eu tirei, e mineração é menos, mas também entra como um questionamento padrão. Aí, a partir daí, principalmente entendendo o processo, determinando se o poliuretano é viável e se a indicação da dureza, tá? Além disso, o poliuretano ele tem algumas variações ali. Eu tenho alguns com adição de caprolactana, poliuretano base MDI, tudo isso é de acordo com o projeto. Essa análise que nós fazemos é para identificar qual é o poliuretano mais adequado, determinar a sua composição, tá? Se eu vou entrar com MDI ou não, se é caprolactana, se é poliéter, se é poliéster, né? E a partir daí entrar com desenvolvimento e chegar na dureza shore, tá? Lembrando que todos os materiais aí que utilizamos, eles ficam ali no componente final, então tudo vem da matéria-prima, ele vai até o componente, né? Então ele se mantém, né? Aquela a lei de conservação das proporções, tá? E aqui eu tenho alguns atestados, tá? De algumas empresas que nós fizemos testes, inclusive, aqui esse exemplo é do metrô de São Paulo, tá? Mas nós fazemos isso, podemos fazer esses testes individuais para cada tipo de finalidade, tá? Para cada cliente tem o seu relatório e vai ter o material que foi ensaiado, toda a assinatura do químico responsável também, tá bom? Então, e esses materiais é que eu posso encaminhar, e eu tenho outros materiais até com esses
mais detalhados, né? E também isso não exime aí a necessidade de nós também darmos alguma orientação, caso vocês entrem em contato, tá? Alguém queira conhecer mais, o que a gente puder contribuir. E o poliuretano, essa tecnologia que vem sendo cada vez mais utilizada, tá? Na mineração, ela já tem um seu know-how aí, né? Mas aí está entrando em outras áreas, como construção civil, pisos industriais, é, infraestrutura urbana, está crescendo cada vez mais, né? Hoje, em termos de infraestrutura, nós trabalhamos aí com o metrô e a CPTM, tá? Quem anda em São Paulo, você vê alguns redutores de vão na borda da plataforma, ali são materiais em poliuretano também. Então, eu tenho ele na mineração, eu tenho hoje nas ruas, eu tenho nas estações, nas indústrias, em construtoras, segmento residencial, comercial e industrial, tá? Ele tem uma gama muito alta aí, tá bom? Então, eu estou aberto a dúvidas, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta. Bom, deixa eu puxar aqui, a gente já vai ver. Gustavo, então, em primeiro lugar, queria agradecer a sua participação, uma visão muito completa, né, das aplicações do poliuretano. Tá? Uma dúvida minha, como que você vê em termos de mercados, né, o futuro da aplicação dos elastômeros de PU? Eu vejo um crescimento pelo seguinte, esse tipo de material, ele era utilizado em pequenas aplicações, ele era muito pontual, ele tinha um segmento, ele tinha o seu mercado, mas ele está se expandindo para outros mercados, e a partir do momento que as pessoas passam a conhecê-lo, elas passam a se aprofundarem naquele tipo de material, ela vai trazer para a realidade dela. Então, eu vou dar um exemplo. Um engenheiro civil que hoje utiliza manta asfáltica, isso já é um outro segmento, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Ele utiliza manta asfáltica, mas ele começa a ver o poliuretano, por exemplo, sendo utilizado em um piso esportivo da quadra onde o filho dele estuda. Ele vai ver que é um poliuretano. E depois, como começa a aumentar, vai cair na realidade dele. No setor de mineração, a mesma coisa. Uma pessoa que é responsável ali pela manutenção dos equipamentos, utiliza em borracha, ele verifica que aquele material está sendo utilizado em outras aplicações e começa a entrar na mineração, ele traz aquilo para a realidade dele, tá? Isso vai muito da forma de divulgação das empresas. Hoje nós trabalhamos com marketing aí voltado para divulgar o poliuretano, né? Então eu vejo assim uma tendência de crescimento. Embora nós temos o tradicional, muitas vezes que é utilizado, as pessoas optam pelo tradicional, principalmente aí o comparativo em mineração e a borracha, né? O grande utilizado aí por muito tempo, é um material, como eu falei, pelas aplicações da borracha, pelos segmentos que ela tem, ela é mais conhecida que o poliuretano, né? Ela já é mais difundida, mas o poliuretano está tomando espaço, tem uma tendência de crescimento. Eu diria assim, eu estou aqui por volta de 12 anos, tá? E nos últimos 3 anos, eu percebo um aumento aí significativo, tá? Um aumento significativo do poliuretano sendo difundido em todas as aplicações, tá? Então, o elastômero vai ser uma coisa cada vez mais utilizada. E fora do Brasil, ele já é muito utilizado, né? Então, o país está começando a conhecer o material que está trazendo alguns benefícios aí, de custo-benefício, é muito grande. Porque ele realmente é vantajoso. Quando a gente põe na ponta do lápis, a gente verifica que o tempo de substituição dos componentes, o prazo menor de paradas de substituição, essas adequações, no custo final, elas acabam impactando. Porém, ainda o tradicional acaba sendo mais conhecido, as pessoas optam por ele, tá? Mas a tendência é de crescimento, sim, principalmente nos últimos 3 anos, eu notei que a demanda para esse segmento em relação a outros, a substituição de outros componentes, outros polímeros utilizados anteriormente, ele aumentou significativamente, tá? Bom, tem uma pergunta aqui, Gustavo, que fala o seguinte, né? Qual o prazo de desenvolvimento, né? Então, a pergunta é o seguinte, né? Gostaríamos de iniciar o uso de revestimentos de poliuretano em nossas peças metálicas. Qual o prazo para desenvolvimento? O desenvolvimento, ele passa por duas fases, tá? Inicialmente, nós temos que receber os desenhos e avaliá-los, tá? Tá.
a gente avalia e faz o desenvolvimento da matriz, ok? E quando o cliente segue com aquele item, eu entro com a produção daquela matriz. Ele varia de acordo com a complexibilidade do projeto, tá? De Tá. acordo com a complexibilidade. Mas eu diria que em média, vou dizer um revestimento simples de roldana, cilindro ou dutos, ele é desenvolvido em pelo menos 2 semanas, tá? Só para ele ter uma referência do prazo que leva para fazer isso. Como eu falei, varia muito de acordo com cada projeto, tá? Mas um revestimento simples, aí 1 ou 2 semanas, ele já está desenvolvido. Tá ótimo, então tá bom. Então, chegamos Tá? ao término aqui da palestra da Rita Prene. Agradeço muito a Rita Prene, principalmente o Gustavo. Essa apresentação foi gravada, então a gente também vai disponibilizar para divulgação específica das tecnologias das soluções Rita Prene. Muito obrigada, Gustavo. Até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau. Pessoal, a palestra que estava programada para agora, da Câmara Mineira de Mineração do Panamá, ela não vai acontecer. Houve um problema com o palestrante, então em breve traremos o conteúdo dessa apresentação. Então nós teremos um intervalo de meia hora, né, porque às 10h30 a gente começa com os podcasts. Serão 3 empresas hoje: Amino, Texiglas e Equiplas. Vamos conversar com especialistas dessas empresas para entender o crescimento de suas linhas de produtos no Brasil e principalmente a expansão no exterior. São empresas que estão em momentos diferentes, né, e que vão nos contar um pouquinho, né, de como estão fazendo, do que já fizeram e também os planos para atingir ainda mais essa expansão internacional. Então, eu volto com vocês às 10h30. Muito obrigada.